liderança carismática, ela nos envolve de uma maneira bastante profunda e faz com que a gente se conecte com os ideais, né, dessa liderança. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre quais são as características, né, e quais são, qual é a postura, o que traz, o que favorece esse tipo de liderança, eu fui pesquisar, né, saber qual a etimologia da palavra carisma, né, do carismático. Então, quando a gente olha para, ela é uma palavra de origem grega, né, que remete a favor, a graça. E quando a gente olha para o latim, né, quando ela foi traduzida, remete a um ato divino, né, um dom divino. E por isso que a gente percebe que as pessoas que exercem a liderança carismática, ela tem dentro de si uma convicção dos seus ideais, né, daquilo que ela fala, daquilo que ela acredita e daquilo que ela orienta. E a gente vê nesse tipo de liderança algumas características que são muito peculiares. E aí, às vezes, a gente fica perguntando assim, nossa, mas por que eu admiro tanto esse líder? Porque muitas vezes, mesmo sem eu concordar com a proposta dessa liderança, eu concordo e eu admiro. E me dá uma sensação aí de querer apoiar, né? Então, quando a gente estuda um pouco sobre a palavra, né, entende a etimologia da palavra, a origem da palavra, a gente consegue compreender que, de fato, um efeito divino que essa pessoa, né, que exerce essa liderança tem em relação às pessoas em relação aos seus seguidores, né? E eu fiquei pensando em alguns exemplos, assim, porque a liderança carismática não necessariamente ela tem ideais, né, ideias e pensamentos que sejam benéficos. Ele pode ter ideais que sejam prejudiciais, né? E quando a gente olha um pouquinho para a história, uma das lideranças que a gente não pode contestar, né, incontestável, é Adolf Hitler. Ele realmente foi uma liderança extremamente carismática. Ele mobilizou pessoas, influenciou pensamentos, ideias. E qual era ali o motivo com que ele fazia com que as pessoas o seguissem? Né? Como é que ele conquistou seguidores? Como ele arrastou multidões? Foi através de um discurso onde ele conseguiu compreender no povo, né, no povo pós-guerra, povo alemão pós-guerra, uma baixa autoestima. Né? Ele tem habilidades que faz com que ele, de fato, seja seguido, né? Seja admirado e que ele inspire as pessoas a fazer, né, aquilo que ele tem como verdade, tem como crença, tem como um plano, né, uma ideia. Um outro tipo de liderança incontestável, né? Não estou aqui para falar de política, mas trazendo alguns exemplos para tangibilizar o tipo de liderança, quais são os recursos que a liderança carismática se utiliza e que, claro, né, o nosso objetivo aqui é fazer com que você conheça as características de um líder carismático, porque é possível também desenvolver. E, claro, com integridade, né, com bastante responsabilidade, você pode desenvolver essas características, essas habilidades, né, colocando ali na sua rotina, no seu dia a dia, que vão favorecer a sua equipe como um todo, né, influenciando para ações que sejam de fato de benefício para todos, né? Então, um outro exemplo assim que a gente pode usar, né, que eu falava, por exemplo, o Lula foi um dos maiores, na verdade ele é um dos maiores líderes carismáticos políticos que o Brasil já teve, né? E qual era, se a gente olhar, né, para a nativa dele, qual é uma das características que de fato faz com que as pessoas o sigam ou seguissem, né, que as pessoas o seguiram e também admiram, né?
ele tem um objetivo muito claro. Então, ele tinha um objetivo muito claro, estabelecido e comunicado para as pessoas como um todo. E com isso, o que, que ele... Né, então, ele tinha ali uma história de um operário, né, de uma pessoa do povo, que conhecia as dores do povo. Então, é como se ele dissesse assim, olha, eu sei o que você sente. Eu também senti essas dores. E por isso, né, capta ali uma necessidade de muitas pessoas e torna corpo dele o discurso para, então, lutar por uma causa e, com isso, conquistar uma grande maioria de seguidores. Então, essas são características, né? Poderia dizer aqui, carismático, aquela pessoa que consegue se conectar com o outro a um ponto profundo, né? Com habilidades que ele se utiliza que são emocionais e que se elas forem bem utilizadas, né, com propósito e com objetivo positivo, eles serão muito, muito úteis para se conseguir chegar aos melhores objetivos, né? Então vamos lá. A gente também tem, por exemplo, Mahatma Gandhi, né? Foi uma ativista na Índia, batalhando, né, pela libertação da Índia, na Inglaterra, batalhando para que as pessoas pudessem ter acesso ao alimento. Então, ele foi um grande ativista, um grande líder carismático que até hoje é falado, né, visto como um grande exemplo, citado. Por quê? Porque ele também pegou uma causa que era comum ao povo dele, né, ao país dele ali, e batalhou e tomou como uma dor dele, fez disso um discurso e também batalhou, trabalhou pela causa para que se conquistasse aí um objetivo final que fosse benéfico a todos. No caso dele, é um objetivo, foi um líder carismático bastante positivo, né? E aí, se a gente pegar um contraponto, né? O Adolf Hitler foi aí um líder carismático que realmente foi de muito prejuízo e essa é uma característica, né? Como eles têm muita habilidade de envolver, né, a liderança carismática, como tem muita habilidade de envolver, de conectar as pessoas aos seus objetivos, aos seus ideais, né, e se comunicar de uma maneira emocional, genuína, espontânea, profunda, é possível que ele também, né, além de, pode levar para destinos muito bons e também pode levar para destinos ruins, né? Então ali a gente via, no caso, a gente viu ali a questão da Alemanha, né? Que ficou muito pior do que era no pós-guerra, né? Então, infelizmente, uma liderança carismática de um grande prejuízo para a humanidade. Mas é um exemplo, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, de uma liderança carismática. Tá?